Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. O que nós vamos discutir hoje é um tema que pode parecer, assim, bobo, mas não tem nada de bobo não, ele é muito sério. Nos últimos anos, para não falar nas últimas décadas, o mundo tem sido sacudido por notícias, cada uma pior do que a outra, dando conta de atos terroristas e treslocados cometidos sempre por fanáticos religiosos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que isso faz parte de uma estratégia satânica, diabólica mesmo, de preparar o mundo para ficar absolutamente intolerante com qualquer tipo de radicalismo religioso. E aí nós entramos num terreno perigoso. Por quê? Quem é que vai definir o que é radicalismo? Quem é que vai definir as fronteiras do que é aceitável e do que já passa a se tornar ameaça para a sociedade? Porque é exatamente isso que o diabo pretende, fazer com que aqueles que levam a sua fé a sério sejam vistos como fanáticos, como extremistas, como uma ameaça à sociedade. E provas para isso não lhe faltarão desde o século XX, para não falarmos da época das cruzadas, da época medieval. Pois muito bem, por enquanto, os atos extremistas de fanáticos religiosos pertencem quase que exclusivamente ao Islã. Mas é óbvio que não precisa de muita coisa para que qualquer tipo de radicalismo religioso seja visto como uma ameaça. E aí é que nós entramos na história, principalmente aqui no Brasil, onde existe uma luta, uma queda de braço já de algum tempo. Poucos anos atrás começou um embate entre os setores ditos progressistas ou humanitários da sociedade, que defendem uma tolerância com comportamentos que até, 20, 30 anos atrás não seriam aceitos pela própria sociedade, e não digo pelos religiosos. Eu falo da questão da multiplicidade de gêneros sexuais, não apenas homem e mulher, e não apenas gays, mas uma porção de outros, mais de 8, né? E o uso de entorpecentes liberado, os costumes, as ameaças que a estrutura da instituição família vem recebendo, com a defesa de leis que proíbam, por exemplo, o nome do pai e da mãe nos documentos de alguém, porque isso irá constranger quem não tem papai e mamãe, e por aí vai. E quem tem se oposto a todas estas propostas inovadoras é sempre o mesmo grupo, formado por religiosos, de preferência cristãos, e que são tidos como intolerantes e como uma ameaça ao avanço da sociedade, ou pelo menos aos avanços sociais. Então, vamos tentar responder a seguinte pergunta no debate de hoje. A pessoa que desejar, que assentar no seu coração, obedecer à Bíblia com todas as suas forças, aliás, como o próprio Senhor Jesus ensinou, que é assim que a gente serve e crê em Deus, não é? Amando com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, com toda a sua vontade, colocando Deus em primeiro lugar, né, e o seu reino e a sua justiça como prioridade absolutas. Quem desejar fazer isso e começar a agir nessa direção, pode se transformar num fanático? E aí eu pergunto com todas as letras, não é apenas ser visto como um fanático pelos inimigos da fé, isso seria muito fácil, mas transformar-se, sim, de fato, num fanático, em alguém semelhante aos extremistas do Islã ou das religiões orientais que fazem barbaridades pelo mundo. Será que colocar toda a nossa energia para buscar Deus como a Bíblia manda pode nos transformar numa ameaça à sociedade? Uma ameaça real? Negativa? Já parou para pensar nisso? Está no ar o Vejam Só. Para conversar conosco sobre fanatismo, né, ou a possibilidade de alguém que quer servir a Deus virar fanático, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, o presidente do Ministério Pão da Vida,
pastor Júlio César de Lima. Paz e graça, pastor Júlio César, seja bem-vindo. Obrigado, graça e paz, Deus abençoe, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma bênção. Tudo bom com o senhor? Tudo renovado, feliz, parabenizando pelo último programa aqui com a doutora Valéria. Ah, sua esposa, né? Foi forte aqui mesmo. Foi forte, inclusive nós pautamos um tema para a semana que vem, com base em algumas palavras da defesa dela do ponto de vista que ela teve. Nós falamos na semana passada sobre relacionamento, né? E ela falou que a mulher, quando trai, ela trai por razões completamente diferentes das do homem. E a gente vai fazer um tema sobre isso na outra quarta-feira, não nessa. E quero agradecer o carinho que eu fui defendido aqui, né? Pobrezinho dele, pastor. Obrigado. Não, aquela experiência que ela contou, tenha dó, né? Olha, foi... Não, é lógico, o senhor agiu com muita sabedoria. Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Pastor Júlio César, onde fica o Ministério Pão da Vida? Fica na cidade de Guarulhos, na Avenida Tomé de Souza, 595, Guarulhos, bem na entrada da cidade. E estamos lá de braços abertos, com coração aberto, para todos quantos puderem passar ali e receber uma bênção de Deus. Uma cidade maravilhosa, igreja boa. O Ministério Pão da Vida é o ministério que adota as células. As células, é uma igreja em células, né? Falar nisso, posso mandar um abraço bem carinhoso? Pode. Pastor Eldo Gama, Rio Branco, Acre. Eu estarei esse final de semana pregando no congresso dele, uma igreja grande, com mais de 6.000 pessoas. Pastor Eldo, Igreja Batista Filadélfia. Amém. É uma das nossas igrejas naquela cidade. Muito obrigado por ter vindo. Ok. Do outro lado, eu me lembro que ele já esteve, mas faz muito tempo, aqui no Vejam Só, pastor Rodrigo Ursino. O senhor esteve aqui faz muitos anos, não teve? Estive aqui com um amigo, mas não foi... O senhor não era o debatedor? Assim, não fui. O senhor estava acompanhando? Eu estava acompanhando o amigo. Tá. O pastor Rodrigo Ursino, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Isso. O senhor é filósofo e pós-graduado no Novo Testamento, professor de teologia. Isso. O senhor pastoreia alguma igreja do Ministério? No momento não, pastor. No momento eu estou atuando apenas como professor, né? E como pregador itinerante. E em que escola o senhor está dando aula? Então, eu leciono na ETM, inclusive quero mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo agora. Escola de Treinamento Ministerial, pastor Daniel Costa sempre está aqui também com os irmãos. Também na extensão da FAESP, que a gente tem lá na nossa igreja, na nossa congregação. Aos alunos lá também, um grande abraço. Onde é a sua igreja? Fica no extremo sul, aqui de São Paulo, na região do Grajaú. Fica ali. E tem Assembleia de Deus. Assembleia de Deus do Belém, isso. E também em Itapecerica temos um núcleo lá teológico, também um abraço a todos que estão nos assistindo agora. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu. Do senhor. Muito bem, nós vamos assistir então a matéria que apresenta o debate, o tema que nós vamos discutir hoje. Vejam só. A religiosidade, o fanatismo religioso e a espiritualidade. Até onde vai o ser humano com seu poder de vontade e ou submissão? Sabemos que o povo brasileiro é reconhecido como um povo alegre, hospitaleiro e que tem muita fé. Em meio a tantos ideais, é difícil distinguir o mundo que realmente te dá segurança daquilo que crê e do mundo onde o perigoso é valorizar as expressões externas da fé. É importante entender o que é o fanatismo religioso, o que é a religiosidade e também a verdadeira espiritualidade. O extremismo em qualquer área da nossa vida não é bom. O fanatismo nos separa uns dos outros. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Sem cair no vazio religioso, somos convidados por Jesus para buscar a verdadeira espiritualidade. E a Bíblia nos ajuda a compreender o sentido da vida e do amor. Mas afinal, quem quiser obedecer à Bíblia com todas as suas forças, corre o risco de se tornar um fanático? Como defender a Bíblia sem parecer ser uma pessoa chata para a sociedade? Isso é o que vamos ver agora no programa Vejam Só. E você participa do debate entrando no site do programa, até para você poder concorrer aos presentes, né? O site é o vejamsó.com.br. Vai lá e vota na enquete. A enquete diz assim: em sua opinião, aquele que quiser obedecer à Bíblia com todas as suas forças,
corre o risco de se tornar fanático? Na sua opinião, vai obedecer a Bíblia para valer? Corre o risco de se tornar fanático? Sim, né? Ou então, não, Deus não vai deixar. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é verdadeiro, é certo, é justo, enfim. E a terceira resposta é a famosa e absoluta não sei. Votou na enquete, mesmo que seja no não sei, você está habilitado para os sorteios que eu vou fazer. Daqui a pouquinho eu mostro os presentes que a grade tem para te dar hoje, tá bom? Vai lá, vota na enquete. Na sua primeira fala, pastor Júlio César de Lima, do Ministério Pão da Vida, o senhor que inclusive foi até pouquíssimo tempo diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, conhece a Bíblia como ninguém, defende a Bíblia com unhas e dentes. Como é que o senhor responde a pergunta tema? Bom, eu quero iniciar falando da inerrância da palavra. Jamais ela erra, não falha, é velha, mas é poderosa, é santa, nós a temos, recebemos como palavra de Deus, regra de fé para todos nós. Baseado nas palavras de Jesus a um grupo de religiosos, em Lucas capítulo 10, quando ele falava, defendia um samaritano, que era objeto de uma discriminação religiosa. E ali, o modelo de Jesus é o modelo do estrangeiro, né? Aquele cara que jamais poderia ser modelo para alguma coisa. Jesus diz, olha, amarás o Senhor teu Deus, que está dentro da... quem quiser obedecer à Bíblia com todas as suas forças. Então, eu quero transferir esse título aí para esse texto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, e ao teu próximo. Se eu fizer o que a Bíblia manda, não tem espaço, não há espaço para fanatismo, desde que eu faça aquilo que a Bíblia manda. Agora, se eu fizer aquilo que os homens mandam, e os judeus nesse momento, eu quero partir daí, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, e eles, não havia o templo, havia as sinagogas, e eles tentaram manter essa religiosidade judaica por mais de 650, 640, parece uma coisa assim, mandamentos humanos. Até Jesus disse, vocês invalidaram a palavra e colocaram coisas de homens. E havia essa rivalidade entre samaritanos, não quero entrar na parte histórica, entre judeus e samaritanos. No ano de 722, eles levaram pessoas para habitar em Samaria. Então, o judeu se prezava e dizia, graças a Deus que eu não nasci mulher e nem samaritano. E ainda jogavam uma praga. Porque eles adotaram o Pentateuco samaritano. Então, tá assim, todas as religiões têm o seu fanatismo, o seu lado cruel, que nós vamos ter, isso vai ser objeto da nossa discussão durante todo o nosso programa. Porém, Jesus conta uma história exatamente dizendo, olha, veio o sacerdote, a maior autoridade, o homem que entrava no santo dos santos, o cara que falava com Deus, que era o representante, o sacerdote. A figura de Arão, essa coisa do linho fino, aquele objeto. Mas veio um levita, um ajudante, e Jesus disse, olha, um samaritano, que não é ninguém, é odiado. Esse cara foi quem abraçou, quem recebeu, quem acolheu, quem curou as feridas. Se nós olharmos para o ponto de vista bíblico, ainda que teológico, de amar a Deus e colocar a Deus com todas as nossas forças, e isso ser traduzido no cuidado do outro, não há espaço para fanatismo. Agora, quando isso não é observado, aí sim, a gente mata, a gente rouba, a gente machuca pessoas, a gente usa pessoas, a gente vende as pessoas. Isso é muito sério. Esse é o meu pensamento. Pelo que eu entendi, se obedecer à Bíblia, não tem como. Se você diz, eu vou viver isso, porque essa vivência do amor, haja vista o que Paulo escreve no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, a excelência do amor. Ali não tem espaço para machucar o próximo, para pisar nele. E isso independe de religião, de credo. Se o cara confessa, não vou citar, mas ele é meu irmão no sentido de natureza humana, no sentido de, sabe, talvez não professe a mesma fé, mas não dá o direito, essa chamada ética dentro dele, sabe?
não há uma normatização do fanatismo, eu não acredito nisso. Agora, se você tiver espaço, agora se você ama a Deus e você traduz isso em serviço e amor para o próximo, não tem como você rejeitar e pisar nesse próximo. Tá bom. Vamos ouvir agora a opinião do pastor Rodrigo Ursino. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Belém, filósofo e profundo estudioso do Novo Testamento, fez pós-graduação em Novo Testamento e dá aulas de teologia. Pastor Rodrigo, como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque eu acho que tem uma questão anterior a essa. Sim, você a diz, pessoa pode se tornar... Sim. Corre o risco de virar fanático. Corre, porque o tema diz, quem quiser obedecer a Bíblia com todas as suas forças, corre o risco de se tornar fanático. Eu acredito que corre sim, um grande risco. E por quê? Porque para você obedecer uma ordem, primeiro você tem que entendê-la. Então, se eu não entendo a ordem, às vezes eu posso achar que entendi e obedecer aquilo que não foi mandado. E aí eu corro o risco de me tornar fanático. O que é um fanático? É uma pessoa que não aceita a opinião contrária à que ele possui. Portanto, se ele não entende a Bíblia, que é a ordem divina para nós hoje, se ele não entende, se ele não interpreta ela corretamente, aí a gente entra no âmbito teológico, na hermenêutica, na exegese. Se eu não entendo isso, com certeza corre-se o risco de se tornar fanático, e durante o debate eu vou mostrar por que eu acredito assim. Agora, pastor, só para a gente poder deixar bem clara a sua posição, isso não pode ser entendido, então, como uma advertência que muitos no passado usaram, alguns ainda usam. Olha, não leia muito a Bíblia não, porque isso pode te fazer mal. Né? Eu conheço uma congregação aí que se diz evangélica que diz que o crente não deve ler a Bíblia em casa. Se quiser buscar, vai buscar a palavra na igreja. Né? A Igreja Católica ensinava isso até muito pouco tempo atrás. Quem lê a Bíblia fica louco. Né? Conheço gente viva, dou aula para elas, que a mãe deles ouviu isso, do padre. Né? A sua fala não vai meio nessa direção também? Não, acredito que não. Acredito que não, porque se você tenta obedecer a Bíblia, né, com todas as suas forças, tem um lado bom, que é você buscar o conhecimento divino, você buscar entendimento das Escrituras, mas se você não tiver alguém para instruí-lo, para orientá-lo, se você busca em fontes erradas, e hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a internet, né? Se pesquisa de tudo, e às vezes você tem informação, mas não tem conhecimento. São duas coisas absolutamente diferentes. Na internet você tem muita informação, o conhecimento já é outra coisa. E aí você pode correr o risco de se tornar fanático, porque o senhor falou muito bem a respeito da pessoa que diz, não, então não lê muito a Bíblia porque pode correr o risco de você ficar maluco. Eu ouvi bastante isso quando eu me converti. Sério? Porque, sim, dentro da igreja... Você se converteu com quantos anos? Eu me converti adolescente, com 15 para 16 anos, e graças a Deus eu tive um privilégio de me despertar, assim, rapidamente para as Escrituras. E eu comecei a entender algumas coisas ali, outras não. Comecei a pesquisar, comecei a ler a Bíblia. Nem sabia que existia Bíblia de estudo. Na minha igreja era uma igreja muito pequena. Não existia escola bíblica dominical, não existia culto de doutrina. Era Assembleia? Era Assembleia. Não, era outro ministério. Era um ministério pequeno, independente, né? Era próximo de casa. Eu me converti ali e comecei a buscar o conhecimento da Escritura, né? Comecei a entender algumas coisas, outras não. Algumas passagens são muito difíceis, né? E aí eu percebi que eu estava correndo um grande risco de me tornar um fanático. Porque algumas coisas que eu pensava que estava certa, quando eu lia na Bíblia, eu via que estava errado. Coisas que eu ouviam as pessoas pregarem no púlpito, depois eu ia procurar e via que estava diferente. Então, eu penso que é o contrário. Quando você vai para a Bíblia, você tem a chance de não se tornar fanático. Porque quando você estuda a palavra da maneira correta, você entende a ordem, aí sim, como o pastor colocou muito bem, aí você não tem esse problema. Agora, esse é o problema que a gente vê, né, de maneira muito ampla nas igrejas, né? Eu sou da linha pentecostal e infelizmente no nosso meio a gente vê bastante isso, né? As pessoas ouvem e não procuram ver se está na Bíblia, não procuram estudar, pesquisar se realmente é aquilo que está escrito. Então eu vejo muitas pessoas até com atitudes, né, fanáticas dentro da igreja, pelo fato de não entenderem a ordem, de não entenderem a Bíblia, e aí interpretando errado eu vou agir errado também. Pois é.
Muito bem, nós temos dois irmãos aqui que têm posição divergente sobre o tema, graças a Deus. Vamos ter um bom debate, né? E você pode ganhar um presentão. Deixa eu começar pelo livro, tá? Tá aqui, ó. Esse é o primeiro presente que a Grade vai te mandar hoje. Esse livro do pastor Júlio Jantzen, Filosofia e Teologia no século XXI, da Gênese à Contemporaneidade. Quem prefaciou foi o Dr. Russell Shedd e quem editou foi a Aba Press. Só isso já mostra que o livro tem uma qualidade danada. E ó, não é pequeno não, dá uma olhada. É um livro grande, tá? Esse é um presentão que nós vamos mandar para quem for sorteado no programa de hoje. Muito bem, de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. Ficar aí até esse horário é muito legal, muito obrigado. Deus te abençoe, te recompense. E você pode nos ajudar a fazer um programa mais interessante, mais instigante, né? Com mais pegada. Basta que você entre nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, /programa Vejam Só, né? Ou no Twitter, @programa Vejam Só. E lá você tem acesso a informações de bastidores do programa, o porquê de muitas coisas, e também tem a oportunidade de oferecer sugestões, né? Sugerir temas, assuntos que você gostaria que fossem discutidos, indicar pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas ou debatedoras do programa, de preferência com o contato delas, né, para a gente poder fazer o convite. E se a sua sugestão for pautada, se a pessoa que você indicar ou o tema que você sugerir, se eles forem pautados, você ganha um presente da produção do programa Vejam Só. Aí não tem sorteio não, ganha direto, tá bom? Muito bem. Pastor Júlio César de Lima, do Ministério Pão da Vida, o senhor começou a sua palavra defendendo a inerrância das Escrituras. Perfeito. A Bíblia não fala nada de errado, né? Então, se a Bíblia não fala nada de errado, por que tem tanta gente usando a Bíblia para ensinar o erro? Eu diria que é a questão da interpretação. Sempre vai ser a interpretação. Porque ela em si, a Bíblia, principalmente o texto que eu citei, onde diz que o amar a Deus, e isso se transforma nesse amor para com o próximo, a serviço do próximo. Agora, a interpretação bíblica, talvez hoje seja a causa de muitas igrejas, sabe? Primeiro, que existe um anti-intelectualismo velado, essa coisa, sabe? Um saudoso John Stott, aquele livro, Crer Também Pensar, ele dizia: esse anti-intelectualismo religioso implica em suicídio da própria mente. Então, a partir daí você tem a falta de conhecimento. Jesus disse: errai em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Estou citando coisas isoladas, mas a falta de estudo da palavra de Deus é o que leva as pessoas a cometerem erros grosseiros. Ou seja, além que a maioria dos pastores, eu também sou pastor, e aí não é nenhuma crítica, há um grupo, graças a Deus, que é uma ala boa, que estuda, interpreta a Bíblia. Nós temos simpósios, seminários. Eu vi o senhor anunciando aí um bom seminário. Pastor, é professor, eu fui professor 8 anos, mas nossas mensagens são rasas. Os pastores parece que têm preguiça de estudar. Hoje é mais fácil o cara chegar no púlpito e contar uma experiência e transformar a mensagem dele. Com aquela experiência ele não tem um texto, porque o que dá autoridade, quem estuda, quem dá aula de homilética, eu fui professor dessa matéria, que dá autoridade ao pregador é o texto. Que dá autoridade à mensagem é o texto. Então você precisa de um texto bem explicado. Principalmente, por exemplo, eu gosto de mensagens expositivas. Não são todas as mensagens que eu prego, não são, porque demanda muito tempo, estudo, você tem que cavar e buscar. Mas se nós pregássemos mais mensagens expositivas, erraríamos menos. Porque as pessoas não querem buscar o original, não quer o grego, ninguém quer estudar, mergulhar no texto, as pessoas não querem. Então, quando eu interpreto um texto errado, aí eu vou ensinar coisas erradas. E esse ensinamento errado é exatamente que vai causar. Eu acho que você pode ser zelosa, acho que você pode se preservar. Agora, não te dá o direito de discriminar o outro, de chutar o outro, sabe? E no século XVI e XVII, nós tínhamos o dualismo, aquela guerra na Europa. O protestantismo
1517 veio a Reforma Protestante, com as 95 teses, etc. E do outro lado ficou uma Europa dividida. Protestantismo de um lado e o catolicismo. E isso começou a se enfrentar. Hoje a gente já sabe que a igreja, eu não chamaria de ecumenismo, sabe? Não, hoje eles sentam juntos em torno de um bem comum, sabe? E são contra. Quer ver, vou citar um caso que talvez... Contra o quê? Eu sou contra todo tipo de discriminação e fanatismo. Por exemplo, vou citar um caso, eu tive em Israel recentemente. Olha, eu fui no túmulo maravilhoso, o Jardim do Getsemane, como muitos pastores vão lá. O que mais deixou você chorando, sensibilizado? O Museu do Holocausto. Ali é um ato, sabe, porque quem fez aquilo? A origem estava onde? No fanatismo, na discriminação, a raiz, a gênese, a origem, se você for puxar, começou com uma palavra. É inaceitável. Por exemplo, o pastor citou aqui o caso dos pentecostais. O senhor também sempre foi pentecostal? Eu sou pentecostal. Eu creio na contemporaneidade dos dons para hoje. Tá certo? Mas os pentecostais, meu Deus, eu vou explicar isso dizendo assim, Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar de Genezaré com um grupo, lá, o mar da Galileia, e aí ele chegou, e eles reclamaram, nós não temos o que comer, estamos com fome, e Jesus começou a dar uma palavra sobre o fermento, um texto muito assim, está lá escondido, e Jesus falou do fermento, Jesus falava do fermento, da natureza, da coisa maliciosa dos fariseus. Eles disseram assim, será que o Senhor não está falando isso porque nós não trouxemos os pães do lanche? Aí, lógico, outro dia eu estava lendo o texto e eu peguei assim entre o pecado da dedução. Muita gente peca, pensa o cara não tem conhecimento do texto e começa a deduzir. E essa dedução te faz discriminar outras pessoas. Te leva a se afastar de outras pessoas. Fulano não é crente porque essa mulher não é santa, porque a saia dela não é grande, ela está de brinco, está de batom. Minha esposa está em plena campanha aí, o senhor sabe. Outro dia foi num lugar e era esses guetos bem fechados de doutrina e tal, e a pessoa que me recebeu disse, reverendo, a sua esposa é da igreja também? Eu falei, sim, mas ela tinha que ter tirado o brinco, ela não podia ver. Eu falei, não, querido, mas não tem. Para vocês não é pecado, para nós isso é muito sério. E começou a enfeitiçar, isso numa sala antes dela dar uma palavra. E ela conseguiu falar lá? Ela conseguiu. Então, a questão da deduções erradas, interpretações de texto que não existem. O cara fala uma coisa que é uma aberração, o cara está violentando o texto e aí ele acaba discriminando pessoas e pisando. Isso nós não poderemos aceitar. Essa intolerância, sabe? Tá. Bom, isso aí foi a resposta à minha pergunta que eu fiz para o pastor Júlio, de por que se a Bíblia é inerrante, como ele disse que a Bíblia não tem erros, por que há tantos erros proclamados em nome da Bíblia. Tá bom. Agora, o senhor, pastor Rodrigo, diz que é sim possível, né, a pessoa correr o risco de se tornar fanática se ela quiser obedecer à Bíblia com todas as suas forças. O senhor deixou isso bem claro no bloco anterior. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte, mas o senhor não crê na ação sobrenatural do Espírito Santo? Se a pessoa quer obedecer à Bíblia com todas as suas forças, o Espírito Santo não vai deixá-la órfã nem refém dos absurdos que campeiam por aí. Ele vai proteger aquela pessoa e guiá-la na verdade. Não é assim que funciona? Não é isso que a própria Bíblia ensina? Uma ótima pergunta, pastor. Bom, eu pensava que era assim. Eu também pensava que era assim. Quando eu me converti, eu me lembro que eu fui com muita vontade, né? Em cima daquilo que me ensinavam, que a Bíblia dizia, ou diziam que a Bíblia dizia. Então, me disseram que para mim ser cheio do Espírito Santo, para mim ser uma pessoa usada por Deus, eu teria que jejuar, orar bastante, ler a Bíblia. Então, eu fui jejuar.
E comecei a jejuar muito. E teve uma época que eu jejuei tanto, que eu peguei uma semana assim para fazer direto. Falei, vou jejuar o quanto eu suportar, o quanto meu corpo suportar, o que Deus tiver para mim, Ele vai me entregar. E aí eu me lembro que eu acho que 3 dias, só água. E os irmãos vinham e falavam comigo, Rodrigo, cuidado, vai com calma. Você vai ficar doente, você vai se prejudicar, você vai fazer mal ao seu estômago. Não é assim. Eu falei, não, mas na Bíblia está dizendo que teve pessoas que jejuaram 40 dias, outras 21, outras 12. E aí você tem que jejuar também. Né? Já que a Bíblia diz, eu também tenho que fazer. E esses homens eram usados por Deus, eu também quero ser como eles eram. E aí eu me lembro que eu acho que no 3º dia, no finalzinho, eu caí, fiquei enfermo. Fiquei bastante doente. Teve um momento que eu tentava levantar da cama e não conseguia, porque não tinha mais força. Porque não tinha mais vitamina no corpo suficiente para poder nem ficar em pé. E aí foi quando eu entendi que eu estava incorrendo um grande erro. Que o que me falavam era verdade. Eu precisava ter equilíbrio. O pastor citou algo muito interessante. A Bíblia é inerrante, mas a interpretação, ela é humana. Então a gente incorre nos erros. E o Espírito Santo deixou você ficar doente? Foi isso que eu me questionava. Eu dizia o seguinte, quando os irmãos vinham me dizer que eu precisava ter equilíbrio, que não era assim, que tinha que ter cuidado, tinha que ser tudo com ordem, decência, eu dizia, não, mas se eu estou jejuando para Deus, né, a gente acreditava assim, se eu estou jejuando para Deus, Deus não vai me deixar ficar doente, que coisa é essa? Se Deus está recebendo meu jejum, jamais vai acontecer nada comigo. E foi quando eu fiquei doente, aí eu entendi. Né? Na prática, né? Tive que enfrentar a dura realidade de que eu estava fazendo mau uso da Escritura. Uma coisa é interessante lembrar que Jesus disse assim, examinai as Escrituras. Ele não disse leia as Escrituras. Eu leio qualquer livro. Eu leio revista, eu leio jornal. Agora, examinar é algo muito mais profundo, é algo minucioso. É você pegar o texto, você lê-lo, relê-lo, você tentar entender cada palavra que está ali para você poder obedecer à ordem, que é o tema. Então, se eu não entendo a ordem, novamente eu repito, eu vou incorrer no erro de obedecer aquilo que não foi ordenado. Mas, tudo bem, pastor. Pastor Júlio César, o senhor que é o pastor conselheiro de muitos pastores, administra não sei quantas dezenas e centenas de células. Por que o Espírito Santo não orientou o pastor Rodrigo? O senhor me permite uma palavra? Tudo. O senhor pode tudo. Antes de responder aí, é o seguinte, essa questão do jejum aí, não quero entrar no mérito, às vezes a falta de moderação e entendimento, porque lhes faltou, por exemplo, jejuar é bíblico, é bênção, mas quem estava lhe ensinando não disse a maneira como fazer o jejum. Novamente, né? Tá certo? Outra coisa, o apóstolo Pedro era aquele judeu que disse, eu não como, a voz divina mate como eu não como, isso é impuro, meus lábios não põem nada, que era a sua tradição. E a tradição, por sua vez, fazia dele uma pessoa que discriminava os demais. Pedro, sim, eu vou mostrar na Bíblia que é isso. Agora, Pedro versus Paulo, nós temos um Paulo moderado. Nós temos um Paulo que tem a interpretação, que eu acho que Paulo era doutor em hermenêutica, porque ninguém interpretou melhor o Antigo Testamento, o cara que escreve 13 cartas como Paulo escreveu. A interpretação, Paulo ele diz, olha, aconteceu isso, ele faz, os tratados de soteriologia, de salvação em Romanos, sabe, é algo especial, é uma riqueza exposta por Paulo. Ele tem a mente dos gregos, a organização de romanos e um coração apaixonado de judeu, mas ele consegue entender. Chegou um momento que ele diz assim, Pedro, não nos imponha, isso fica para vocês. Eu lido com outro grupo, esse grupo aqui, eu não vou tratar da maneira que você está tratando. Então, Paulo estabelece, eu diria aí, o não fanatismo, a interpretação correta. Aí você diz, e o Pedro estava errado? O Pedro pensava da maneira dele, diante do que ele tinha recebido, aprendido. Lógico que ele passou muito tempo ao lado de Jesus, educado por Jesus, mas você vai ver que Paulo tem outra cabeça. A cabeça de Paulo, ele consegue entrar entre
chama gregos e troianos, entre romanos e os doutores da lei, e sem esse peso, sem essa carga. Eu chamaria, já vou responder a sua pergunta, desse fanatismo, esse peso. Eu quero trocar essa palavra, mas depois eu volto. Esse peso, você não pode colocar esse peso nas pessoas. Por exemplo, eu vi o senhor dizendo a respeito, eu estava jejuando porque eu queria que Deus me desse isso. Como se o meu jejum obrigasse a Deus me dar alguma coisa. Bom, muita gente pensa assim. Mas não é verdade. Isso é um assinte. Isso é uma afronta ao caráter gracioso de Deus. Não, se eu fizer isso, Deus me vai dar isso, se eu vou fazer isso. Mas isso é um ensinamento errado. Isso é um ensinamento que nega a graça. Então não precisa jejuar. Não disse isso. Eu não disse isso, reverendo. Eu não disse isso. Eu não posso barganhar com a graça de Deus. Sim. Mas refaça a sua pergunta. Quero saber por que o Espírito Santo deixou ele jejuar até quase morrer sem alertar. Não, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Como que não? Não tem. Não, acho que não. Peraí, vamos por partes. Vamos. O irmão Rodrigo tinha se convertido, começou a examinar as Escrituras e chegou à conclusão de que ele precisava jejuar, porque a Bíblia fala muito de jejuar para buscar a santidade e as bênçãos de Deus. Tanto é que ele fala, vou jejuar até Deus me dar tudo que ele tem para mim. Não foi isso? Foi isso. Foi isso que o senhor falou. Isso era o que eu pensava, porque fui ensinado assim. Então, pois muito bem. Aí ele começa a jejuar. Com toda a sinceridade. O senhor não estava sendo falso. Não, acho que nem hipócrita. Não. O senhor queria agradar algum homem? Não, absolutamente. Muito bem, ele estava jejuando para Deus. Tanto é que o senhor mesmo disse, não, se eu alertar o senhor, né? Disse, não, se eu estou jejuando para Deus, Deus vai cuidar de mim, não vai deixar ficar doente. Na Bíblia teve gente que jejuou 40 dias, 21 dias e tal. Não aconteceu nada. E não aconteceu nada, beleza, tá bom. Por que o Espírito Santo não orientou ele? Aí, ó. Ele declarou com as palavras dele que depois ele foi buscar na Bíblia e ele descobriu que aquele jejum, da maneira fanática que ele estava errado. Por que eu disse que o Espírito Santo não tem nada a ver com isso? Porque o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você lê, aquilo que você estuda, aquilo que você busca. O maior interessado no bem-estar do corpo dele é o Espírito Santo, porque o corpo dele é templo do Espírito. Tá, 1 Coríntios 6, 19, está lá, que eu tenho que preservar, guardar e cuidar do meu corpo. O Espírito Santo poderia, faltou o quê? Equilíbrio. Faltou ele se aconselhar com um pastor. Pastor, eu posso fazer isso? Não, meu filho, você é muito jovem. Por exemplo, se ninguém da casa dele é da igreja, e ele é apenas um novo convertido, está indo, e para de comer uma semana inteira, a mãe vai ficar preocupada. O que é que essa igreja está fazendo com meu filho? Com toda a razão. Com toda a razão. Aí você diz assim, Espírito Santo que mandou jejuar. Não foi o Espírito Santo que mandou ele jejuar, assim, desordenadamente, tanto tempo, sem se preservar. Sabe? Não estou dizendo que o jejum não é bíblico. O jejum é bíblico, é uma bênção, é mortificar apenas o corpo. É o corpo. E o jejum não é para você. Não, eu jejum 2 dias porque vai acontecer isso comigo. Não, esse não é o objetivo do jejum também. Mas ele caiu na real. Houve esclarecimento. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim. As pessoas que lhe alertaram ao longo do processo não podiam estar sendo enviadas pelo Espírito Santo? Ou o senhor queria que um anjo aparecesse e falasse, para de jejuar antes de desmaiar? Hoje eu vejo que sim. Hoje eu vejo que sim. Hoje eu vejo que aquelas pessoas queriam o meu bem. Na época eu achava que não. Eu achava que eles não queriam que eu tivesse o que eles não teriam. A minha pergunta vai mais na direção de... às vezes a gente quer só que Deus haja sobrenaturalmente e Deus às vezes age naturalmente. Exatamente, eu concordo com isso. Inclusive, na fala do pastor, ele acabou reforçando o que eu acabei de dizer. Né? Que a pessoa que ela busca obedecer a Deus com todas as suas forças, ela vai cair nesse risco de se tornar fanática. Porque ela, não entendendo a Bíblia corretamente, ela vai cair neste erro terrível de achar que está obedecendo a Deus, de que está agradando a Deus, sendo que na verdade está se prejudicando e não está agradando a Deus ao mesmo tempo. Você foi batizado com o Espírito Santo? Fui batizado com o Espírito Santo depois de um tempo. Não nesse processo? Não nesse processo.
não nesse processo. Parecia que Deus com certeza estava querendo me mostrar que não era por ali, não era por aquele caminho, como o pastor bem disse, né? O jejum não tem esse foco bíblico, né? Na época eu achava que tinha, então era o que me diziam, né? Me incentivavam a isso. Eu via pessoas fazerem e eu dizia, bom, ele fez, recebeu, vou fazer, vou receber também, porque aí entra a questão da experiência acima da palavra, que a gente vê muito em alguns lugares, né? A pessoa coloca a experiência acima do texto, e aí ele mesmo diz, aconteceu comigo, faça também, Deus vai fazer com você, e aí já não é bíblico, porque Deus deu a ele, não significa que vai dar para todo mundo fazer igual. A gente tem vários casos inéditos na Bíblia, né? De pessoas que tiveram ministérios inéditos, exclusivos, ninguém mais teve o que ele teve. Deus fez o que fez através dele, nunca mais fez através de ninguém. Então, quando eu leio a Bíblia apenas, não examino as Escrituras, eu vou cair neste erro. Então, o pastor citou também o caso de Paulo, gostaria só de fazer uma ressalva. Paulo, ele teve esse entendimento, mas depois que ele se converteu, porque antes ele era fanático. Ele fazia parte do partido dos fariseus, né? E todos sabem perfeitamente que Paulo era um extremo fanático. Ele não aceitava que os cristãos, na época, que nem chamados eram assim, pregassem esse tal de Jesus. Então, pelo zelo, olha só, o tema é esse, pelo zelo, pela obediência que ele achava que estava tendo, e como que ele ia saber que não estava? Então, ele achava que estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos, tentando barrar aquilo que era chamado de seita no momento, e aí ele percebeu, através de Cristo, que ele estava agindo da maneira errada. Aí depois sim, ele passou a obedecer aquilo que Deus queria que ele obedecesse. Ele entendeu a ordem a partir da conversão. Aliás, o senhor tocou num tema que eu tinha anotado aqui para inquirir o pastor Júlio César. O pastor Júlio César, ele está defendendo a ideia de que quem quiser obedecer a Bíblia com todo o coração não corre o risco de se tornar fanático. Ué, nós temos na própria Bíblia o exemplo dos fariseus e dos zelotes, que eram pessoas que queriam muito obedecer a Deus, não era? E eram fanáticos. O pastor Rodrigo acabou de falar que eles eram fanáticos. Mas aí se você observar o perfil do fariseu, o perfil do saduceu, só entre esses dois grupos, eles já têm uma divergência doutrinária, porque um crê na ressurreição, o outro crê... Não falei dos saduceus, falei dos fariseus. E os zelotas. Os zelotas eu chamaria mais de partido político. Porque a consciência deles era o que o Leonardo Boff chama de o Jesus Cristo libertador. Ele achava que esse Messias que vinha com a graça de Davi, matando todo mundo, arrebentando com os romanos. Então, o Judas vinha desse grupo aí, e quando ele disse, olha, eu vou morrer, vou fazer isso, o cara deve ter dito, esse cara perdeu a cabeça, não é nada disso que eu quero. O apóstolo Zelote era Simão. Simão o Zelote. Mas alguns dizem que Judas também, mas no Evangelho fala só do Simão, que não é o Pedro. É outro. Que não é o Pedro, eu sei. Porém, eu vejo assim, se você quiser servir a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, viver aquele projeto do amor, não há espaço para você discriminar, ou seja, você não vai errar, porque eu não posso pensar nesse amor e traduzir ele apenas nessa espiritualidade minha, particular, que eu entro dentro de uma redoma. Não, esse amor se traduz em bem ao próximo. Eu conheço pessoas que amam a Bíblia, cumprem a Bíblia, e sua missão é atender o próximo, é socorrer o próximo. E nunca ele vai, sabe, nós temos as missões. E aí eu não quero citar as missões estrangeiras, as que aconteceram, porque as missões elas começaram assim, com um projeto de ter, com um projeto de ser bom, ser sal, ser luz, levar a palavra, fundar, obras missionárias no mundo todo. As missões é por amor, e eles construíam hospitais, eles construíam escola. Olha o avivamento na Inglaterra, lá dos irmãos Wesley, sabe? E outras mais. Olha o grande conquistador da China, o grande conquistador da Inglaterra, e vai embora, o David, né? Então, só que o que acontece? Quando esse amor desaparece, eu posso citar até missões católicas, missões boas, que atenderam. Agora, aí eu deixo esse amor
de servir o próximo, seja na evangelização, ou seja no bem-estar, socorrendo pessoas, criando entidades filantrópicas, que não deixa de ser o amor estendido a essas pessoas, aí você mergulha dentro da religião. Então, pastor, das doutrinas chamadas humanas. Mas e aí começa a discriminação. Então, vamos falar de Saulo de Tarso, que o senhor mencionou, e também o pastor Rodrigo. Saulo de Tarso, ele é talvez o melhor exemplo de fanático que a gente tenha no Novo Testamento, certo? Fanático. O cara apedrejou Estevão, que ele mesmo sabia que era um homem justo, reto e bom. Mas ele fez, mas ele é réu, confesso. Então, mas o que ele queria? Ele queria servir a Deus. Eu sei, não, mas ele... Como que não? Então vamos... Achou que estava obedecendo. Tá. Achou que estava obedecendo. Pois é. Então, não, você não vale, porque você defende o ponto de vista de quem quer obedecer. Mas aí é o seguinte, o próprio Saulo não era um fanático? Era fanático. E ele não era fanático porque queria obedecer a Deus? Mas ele conhecia, agora veja só, que amor é esse que eu apedrejo meu irmão? Eu volto sempre ao ponto central. Não, eu não estou falando que ele amava, eu tô falando, fanático não ama, fanático odeia. Ué, não é? Concordo com o senhor, eu concordo com o senhor. Esse Saulo, fanático, zeloso, ele diz assim, eu recebi isso, mas eu já não tenho mais isso, porque agora ele conheceu o verdadeiro, ele interpretava errado. Para ele, aquele Paulo que aceitou, que pegaram as vestes do mancebo. E outra coisa, o próprio Estevão, uma das maiores pregações da Bíblia. Sim, capítulo 7, lá, está lá, ele vai falar de coisas de Abraão, que nem os outros falaram. Ele veio embora até chegar, e vocês o rejeitaram, vocês discriminaram, vocês crucificaram, vocês mataram, e isso fez com que as pedras mataram ele. E aí, lá na frente, desse processo de mudança de mente, de se tornar um novo homem, Paulo vai admitir, eu fiz isso na minha ignorância. Bom, então o que é que eu concluo? Fanatismo é ignorância. Fanatismo é ignorância. Falta de conhecimento, falta do verdadeiro amor no coração. Tá bom. Mas o que o tema está perguntando é se alguém quiser obedecer à Bíblia com todas as forças, se ele pode... O verdadeiro não vai discriminar. Não vai. Ué, mas Saulo virou fanático. No fim do programa eu quero responder essa minha pergunta. Eu estou me segurando aqui para não atrapalhar o debate. A gente vai para o intervalo, volta já. O Alberto Montello, ele mora em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e ele diz, com toda certeza, o fanatismo se dá em pessoas com determinadas deficiências afetivas e intelectuais. Na parte intelectual, é comum as limitações cognitivas e como as escolas não desenvolvem o raciocínio das pessoas, e tudo na mídia é feito de forma a não desenvolver o senso crítico. Aquele que busca seguir uma religião com uma literatura e prática tão variada, tende a desenvolver o fanatismo, devido a dificuldades de entendimento. Existe também um outro fator que leva ao fanatismo, que é a fraca imagem de si mesmo e dificuldade em aceitar suas limitações e de outros, o que leva à raiva, manifestação relacionada à inveja, daqueles que apresentam ponto de vistas diferentes. O Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro, diz, pelo contrário, a Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem a segue, segue ao Senhor. É o livro que escreve a história de tudo que existe. É a bula de uma vida cristã. Bula de remédio, né? Obedecer é a palavra-chave. Mostra-nos a nossa fraqueza e a fidelidade ao Pai. O capítulo 146 do livro de Salmos nos remete ao ensinamento de como devemos viver de acordo com a palavra. Louvai ao Senhor, a minha alma, louva o Senhor. Louvarei ao Senhor durante minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu refúgio. E aí acabou o espaço aqui do Emílio. O Osmar de Joinville, em Santa Catarina. Isso depende do grau de inteligência do cristão. Se for uma pessoa sem sabedoria humana e divina, irá extrapolar negativamente seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Fanatismo. Mas se for uma pessoa comedida e controlada, saberá viver uma vida cristã genuína, com boa convivência no seu meio onde vive, e sendo elogiada por aqueles que convivem com ele.
é o caso do sal de mais ou sal de menos no tempero. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Tá, mas aí, pastor Rodrigo, então, ser ou não fanático depende da personalidade da pessoa? De jeito nenhum. Acredito que não tenha nada a ver com a personalidade. Mas eu volto a repetir a questão da interpretação incorreta do texto bíblico. Por exemplo, existem alguns tipos de fanatismo, né? Poderia citar aqui 3. O político, o ideológico e o mais famoso, que é o religioso. E os 2 últimos, eles decorrem talvez do primeiro. Vou citar um exemplo histórico dentro do próprio protestantismo, porque falar das outras religiões é muito fácil. Vamos falar dentro de casa aqui. Lutero. Lutero foi um homem extraordinário, uma mente brilhante, um camarada que praticamente formalizou a língua alemã, né, com a tradução do texto sagrado. Então, ele tinha uma interpretação muito boa da Bíblia, tinha um conhecimento até avançado das Escrituras, mas ele mesmo, né, se tornou um antissemita, né? Disse, os judeus mataram Jesus, então esse povo é um povo amaldiçoado. Quem vai pegar isso? Hitler. E o nazismo, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe disso, o próprio nazismo vai se basear na Bíblia. Aí você pode perguntar, mas como assim? Isso é um absurdo. Não, não é. Porque Hitler se baseou em Lutero. Hitler era alemão, e ele vai pegar essa tônica de Lutero, esse pensamento de Lutero, já que Lutero era um grande homem, reverenciado por todas as partes na Alemanha, ele pega o pensamento de Lutero e encaixa no pensamento dele para fazer o que ele queria fazer, para dominar a mente das pessoas. Então, a ideologia nazista, ela surge desse fato, dessa interpretação incorreta do texto, porque o próprio Lutero não entendeu muitas coisas da Bíblia, né? Tanto é que ele não gostava muito da carta de Tiago, né? Então, ele disse mesmo que se pudesse ele teria arrancado da Bíblia a carta de Tiago, mas essa é outra história. Então, você pega aí grande parte do fanatismo político, ideológico, ele parte do religioso, e aí o cara se torna intolerante e ele não aceita a opinião contrária que ele tem. E aí você vê o que o Hitler fez. Pegou esse pensamento religioso e jogou dentro do nazismo e, infelizmente, deu no que deu. Me permita... Sim, o senhor esteve lá no museu. Tive. E há uns 2 anos atrás, talvez 1 ano e meio, eu falei no lançamento da Bíblia de Lutero, aqui na Igreja Batista, o pastor Eli, aqui na Liberdade, primeira Igreja Batista da Liberdade. Foi o lançamento da Bíblia de Lutero, uma festa muito bonita, lá da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu falei, depois veio o Dr. Rudy. Lógico, eu devia ter dado todo o meu tempo para ele. Dr. Rudy Zimmer. Dr. Rudy Zimmer. Porque ele pregou com a Bíblia de Lutero em alemão. Então, eu fiquei desarmado, na verdade. O pensamento do Hitler, lógico que ele foi um aproveitador, hoje estudando mais, foi porque ele não era alemão. Ele era austríaco. E aí ele fugiu, teve problemas, aí tinha tido a Primeira Guerra Mundial, ele lutou na Segunda Guerra, né? Na Primeira Guerra? Desculpa, ele lutou na Primeira Guerra. Foi cabo. E se tornou depois, se naturalizou, e falava muito, tinha eloquência, tinha veemência, tinha esse pensamento, mas o problema era essa ideia do que o Lutero falou, é um erro grosseiríssimo. Ele não falou? Não, lógico, o próprio Rudy depois estava comentando nas suas homilhas, né? Mas o que acontece? É um erro de interpretação, ou seja, é um absurdo, porque foi a própria vontade do Pai que fez Jesus. Mas Lutero não era santo. Lutero não era santo. Não, mas diante do que... A escola dele, a escola agostiniana, era aquela escola de manobra. Eu diria que, porque o 4º século, quando Agostinho aparece, porque aí é outra guerra, tá? Por favor, o arminianismo, a doutrina da graça irresistível. Então, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu não vejo problema em Lutero ter dito o que disse. Calvino fez loucuras, tanto é que ele escreve no fim da vida. Os calvinistas não falam isso, né?
ele escreve: esqueçam tudo que eu falei, tudo que eu ensinei. Ele se arrependeu amargamente da experiência com Serveto, né, que ele foi o responsável pela morte de Serveto em Genebra. Foi martirizado, né, porque era arminiano. Eu tive na Suíça também. Pois é, então, o que acontece? Esses são homens de Deus que fizeram barbaridades, até de forma obstinada, mas Deus usa os obstinados. Se o Lutero não fosse obstinado, ele não enfrentava. Não enfrentava jamais. Ele enfrentou o maior poder da Terra. A Corte Suprema era Roma, Entendeu? Não tem como, eu entendo. Só que, me permita falar, o que acontece? A Europa, pense no mapa da Europa. Sabe o que acontecia? Os judeus tomaram conta de tudo. Eles tinham a grana, o poder, estava tudo. E a ideia, quando a Europa acordou, o Hitler já tinha matado 3 milhões. Ou seja, como eles não tomaram providências imediatas... Porque era conveniente, vamos ser franco. Muita gente queria mal os judeus e queria que aquele povo sumisse mesmo, né? Foram coniventes, incluindo a cúpula da Igreja Romana, que não fez nada para impedir isso. E outra coisa... Isso o mais dia menos dia, o próprio Papa vai reconhecer. Por isso que eu gosto desse programa, viu? Aliás, eu vi uns vídeos em que o Papa da época reforçava, aceitava os discursos dos parlamentos na Hungria, na Rússia, na Alemanha, em todos aqueles parlamentos. O Hitler saía de país em país discursando e era aplaudido. Ele tinha uma certa assinatura dessa turma toda. Senão não teria chegado onde chegou. Sozinho não ia chegar de jeito nenhum. Agora, vamos lembrar, uma das primeiras atitudes que o Hitler teve quando foi eleito presidente secretário-geral do Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que depois virou nazista, né? Foi assim: ele reuniu os teólogos da Alemanha e falou assim: vocês vão fazer o seguinte, cuidem do céu que do mundo cuido eu. E cuidou mesmo, né? Só que alguns teólogos não aceitaram. Até o Dietrich Bonhoeffer, né? O Dietrich Bonhoeffer foi martirizado poucos dias antes do campo de concentração onde ele estava preso ser liberto pelos aliados. Foi enforcado lá, ainda solteiro, noivo, né? Mas ele dirigia um seminário subterrâneo, dirigia a igreja subterrânea da Alemanha contra o nazismo, um alemão, né? Essa história... Deus tem os seus profetas. E os profetas... Me fala qual foi o profeta da Bíblia que não pode ser tido por, no mínimo, esquisito. Algum profeta foi normal? Nenhum. Assim, né? Mas aí, esses arautos de Deus que você está se referindo, eles denunciavam a injustiça, o pecado e tal. Respondendo a sua pergunta do bloco anterior, os zelotas vêm desse termo zelo de Deus, que é defender o caráter zeloso de Deus, sabe? Eu acho que nesse defender a Deus e a sua palavra, se você não compreender a essência da sua mensagem, que é o amor, você entra por caminho do fanatismo, e esse fanatismo que mata pessoas. Fala em fanatismo, vamos ouvir o que os brasileiros de São Paulo têm a dizer sobre a questão do fanatismo religioso. Nossa repórter perguntou, vejam só. Quem quiser obedecer a Bíblia com todas as suas forças, corre o risco de se tornar uma pessoa fanática? Aos olhos do mundo, sim. Aos olhos do mundo, sim. Se você vive o evangelho dentro daquilo que Deus preparou para você viver, aos olhos das pessoas, muitas pessoas são tidas como fanáticas. De forma alguma. Eu acho que não. Com sabedoria, não. Se ele quiser obedecer com todas as suas forças, com certeza ele vai se tornar fanático. Agora, se ele entender as suas limitações e saber que só pela graça ele vai ser salvo, ele vai ter um equilíbrio. Eu creio que a palavra de Deus é a bússola do crente, é a bússola do servo de Deus. Então, quando o cristão acredita na palavra de Deus, sendo a própria palavra de Deus, dificilmente a gente erra. E ser cristão, eu penso que não tem nada a ver com ser fanático. Eu penso que a má interpretação da palavra de Deus é que leva ao fanatismo. Não é que fanática, é que você vai se adaptando e o pecado você já não quer mais ele, entendeu? Então você vai se tornando uma pessoa chata para a sociedade.
entendeu? Mas não é questão que você é fanático, é que você quer obedecer Deus. Não que obedecesse, mas, por exemplo, a religiosidade, né? A religiosidade que, entrando dentro da igreja, destrói a igreja. Você obedecer a Bíblia em si, né, é bom. Só que, por exemplo, ao ponto, por exemplo, se você falar de Deus toda hora, né, assim, por exemplo, tem horas, assim, para meus irmãos eu falo, né, eu evangelizo eles, mas, eu chego lá e eu ficar falando direto, eu me torno chato. Fanatismo à religião. Aí sim, as pessoas, ao líder, mas a Bíblia não. Mas aí vai de você interpretar bem a palavra, senão vira doença mesmo. A pessoa vai por um caminho de cegueira espiritual, tanto quanto aqueles que não conhecem a verdade. Né? Fazendo o evangelho aquilo que elas querem que o evangelho seja para elas, e não o que ele realmente é. Então, às vezes, as pessoas ficam fanáticas nesse quesito de querer ler a Bíblia inteira para entender, ou às vezes fica muito... a pessoa acaba esquecendo do princípio, né? Que é o amor, por que veio, por que Jesus veio, por que tem a Bíblia, para praticar o amor. Então, às vezes, elas fecham muito, né? Eu sou santo, intocável. Então, acho que tem sim fanatismo, quando tudo é exagerado. Eu acho que quem conhece a Bíblia, quem obedece a Bíblia, eles se tornam cristão. Então, essas pessoas que se tornam fanáticas, de fato, elas não entenderam a essência do evangelho e a essência da palavra de Deus. Então, eu acho sim que você deve obedecer a Bíblia toda, o máximo que você conseguir, o máximo que a sua capacidade humana conseguir. E quando você não consegue, você apela para a graça de Deus. Mas sim, eu acho que a pessoa deve obedecer a Bíblia toda. E caso ela se torne uma fanática louca, na verdade, ela não é cristã, né? Ela não entendeu a essência mesmo. Sim, com certeza. A pessoa, ela perde a noção do que está fazendo e vira fanatismo, sim, concordo. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Mas quando você obedece a palavra de Deus ali afinco, né? Então, você só tem a ter grandes benefícios. Porque quando eu ando de acordo com a palavra, praticamente a minha vida, ela em todas as áreas, ela é beneficiada. Legal. Pastor Rodrigo, nós vimos várias pessoas dizerem, porque tem que ter equilíbrio e tal. Beleza. Agora eu quero ir fundo nesse equilíbrio aí. O que significa ter equilíbrio quando a gente está discutindo obedecer à Bíblia? Significa, tem coisa na Bíblia que a gente não precisa obedecer para poder ser bem equilibrado? É isso? Interessante. Bom, teve muita gente aí que deu opinião que talvez não tenha entendido muito bem a pergunta. A pergunta é quem quiser obedecer à Bíblia, não é quem está obedecendo. Se estiver obedecendo, ele não vai correr o risco de se tornar fanático. Agora, se ele está tentando obedecer a Bíblia, aí sim ele corre o risco, porque ele pode não entender. Então, eu gostaria de lembrar o seguinte: a pessoa que é fanática, a maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, ela não sabe que é fanática, ou ela não aceita que é fanática. Então, foi citado aí a questão do equilíbrio, eu acho que é bem por aí. Para se resolver a questão do fanatismo, é pelo equilíbrio, porque, trocando em miúdos, o que é fanatismo? É exagero. Tudo que é em excesso vai se tornar um fanatismo. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar o fanatismo? Até a pessoa que é fanática, que às vezes nem sabe que está agindo com intolerância, não aceita a opinião contrária dela. Primeiro tem que ter humildade. Humildade de reconhecer que ele não sabe tudo que se pode ser sabido. Se ele tiver essa humildade de reconhecer isso, já é o primeiro passo. O segundo passo é a dúvida. Tem um certo pensador que diz assim, que a dúvida é a mãe do conhecimento. Sem dúvida a gente não tem resposta nenhuma, porque a dúvida gera pergunta. E aí dentro da área de filosofia, né, a pergunta é de suma importância para tudo na vida. Se a gente não se questiona, a gente não chega ao conhecimento. Então o conhecimento ele parte do questionamento, das perguntas, das questões. Então se a pessoa ela começa a duvidar, mas será realmente que o que estão dizendo a meu respeito é verdade? Então, será que eu estou tendo uma atitude fanática? Então ele tem que ter humildade para reconhecer que ele pode não saber o que ele acha que sabe. E aí ele vai rever os seus conceitos e passar a analisar realmente, de fato, como deve ser analisado o ponto de vista que ele possui. Pastor Júlio César, mesma pergunta para o senhor. Para a gente ser bem equilibrado, podemos deixar de lado algumas coisas da vida? Tipo assim, se eu levar tudo a ferro a fogo, não dá, eu vou ser um fanático. Então,
para ter bom equilíbrio, eu vou, né? Tem 10 mandamentos? Se eu cumprir 6, tá bom. Não. Como que não? Não. Seu fanático. Eu respondo citando um texto. É Apocalipse capítulo 2. Quando a moça foi entrevistada, me saltou esse texto, então o Senhor faz elogios a essa igreja, a igreja de Éfeso. O trabalho de vocês, a ideia do original, aquele cara que trabalha ao ponto de ficar, sabe, com os braços doendo, diz, conheça a ética, vocês são rigorosos, vocês estão pondo à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. E aí vai fazer 5 elogios, vocês gostam disso, tá tudo, mas vocês esqueceram, vocês se tornaram até fanáticos, mas vocês esqueceram do essencial. E o essencial, é esse essencial que os ouvintes falaram, esse essencial chama-se o amor. Vocês esqueceram do primeiro, do que... Agora, se eu falhar no essencial, é aí que vem a grande pergunta da noite. Se eu falhar no essencial, eu não consigo compensar com outras coisas. Se eu falhar no amor, eu não consigo compensar com nada, nem com costumes bíblicos, nem com coisas de homens, nem com... Não, se eu falhar no amor, eu falhei no principal. Se eu falhar no amor, eu vou discriminar, eu vou ser fanático, porque vai ser a sede, vai ser o centro de todas as coisas, vai ser o amor, não tem para onde correr. Rafael Mendes dos Santos, ele mora em Poá, cidade da Grande São Paulo. Ele diz, não, corre o risco de ser justo, íntegro e temente a Deus, como Jó. Mas eu tenho uma curiosidade, de onde que as pessoas tiraram essa história de que quem obedece os mandamentos de Deus torna-se perfeito, é arrebatado desse mundo? Já ouviu falar dessa história? Já. Tem essa história? Já ouvi muito. Ouço constantemente. Como assim? A gente ouve em pregações as pessoas dizerem que se uma pessoa ela passar a obedecer a Deus, ser fiel em tudo que deve ser feito, ela não fica aqui. Porque ela atingiu o estado de perfeição transcendental, então ela não pode ficar mais aqui, tem que ser arrebatada. Que é uma mentira isso. Mas peraí, isso é uma ideia kardecista. Absurdo. Isso é uma mentira. Dentro das igrejas. Isso é uma mentira. Essa ideia, não, então, eu não sabia. Isso não existe. Eu acho que você pode até... O que é a santificação? Qual é o processo da santificação? Não, eu acho que entra bem aquilo que o pastor Rodrigo falou no começo do programa, que Deus faz coisas com por exemplo, isso só aconteceu com Enoque. Nunca mais aconteceu com ninguém. Inédito, exclusivo. Né? Enoque andou com Deus, foi tal, Deus o levou para si. Elias foi arrebatado sem morrer, mas Elias não era perfeito, não. Ele andou dando umas minhocadas feias. Tanto é que ele fez uma oração que Deus não ouviu até hoje, que era ele queria morrer e Deus não deixou. Né? Então, assim, de andar com Deus e ser tirado desse mundo, só aconteceu com Enoque, mais ninguém. Exatamente. Né? Deixa eu citar um texto, quando assim, Jesus foi cheio de graça e verdade. Está lá em João. Lógico, a verdade não tem espaço. Porque tem pessoas, característica de um fariseu, de um zelota, característica de uma pessoa fanática. Não, é verdade. Se é verdade, eu não abro mão dela. E as pessoas falam assim, mas é verdade. Mas a verdade, nós amamos a verdade, defendemos a verdade, cremos na verdade, mas a verdade não tem espaço para afogado, para necessitado. A verdade só vê o certo e o errado, o afinado e o desafinado, o branco e o preto. Não há espaço. Mas Jesus foi cheio de quê? De graça. Novamente, a palavra amor traduzida no texto. Olhou para a mulher samaritana e disse, minha filha, a mulher adúltera, não a samaritana, minha filha, cadê os teus acusadores? Senhor, eles não estão por aqui. Amém. Então nem eu vou. Então, esse cristianismo pobre de amor, mas repleto de verdades inquestionáveis. Eu não estou contra a verdade, por favor, não vamos me ter como heréticos. Mas a primazia está acima dos dons operacionais. É o amor, é o amor, é o amor. Ernesto Vilmar Romeu, ele mora na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Que a paz de Cristo seja com toda a equipe abençoada. Há sim um risco de a pessoa interpretar as Escrituras sem a presença do Espírito Santo em sua vida. É aconselhado que a pessoa ore a Deus e peça discernimento da palavra.
O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, nos aconselha a conhecer e a prosseguir em conhecer ao Senhor, né? A Sabrina Pinhatari, de Londrina, no Paraná: toda pessoa que busca seguir alguma instrução com muito empenho corre o risco de tornar-se fanática, pois vai se apegar a uma única verdade e considerar o restante como mentira ou engano. Embora o fanatismo seja mais caracterizado pela manifestação de raiva, há muita gente com fortes sentimentos de superioridade sobre os outros e personalidade que não apresentam raiva. No entanto, são rígidos e essa rigidez dificulta o entendimento do outro e o progresso interior deles. Conheço religiosos que têm a vingança como uma coisa natural para quem pensa diferente deles. Se comprazem com o sofrimento dos que agem diferente do que acham certo e sentem que a verdade está com eles, o que os faz marcar passo no progresso. Bem, eu prometi que eu ia dar minha opinião e eu o farei. Agradecendo ao pastor Rodrigo Ursino, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e ao pastor Júlio César, do Ministério Pão da Vida. Eu creio o seguinte, irmãos: quem quiser obedecer a Bíblia com todas as suas forças, está obedecendo ao Senhor Jesus. Portanto, eu não creio que essa pessoa corra risco algum de se tornar fanática, se ela ficar nesse intuito de obedecer a Bíblia, não o que ela acha que a Bíblia diz, né? Essa é a grande diferença entre aquele que é de Deus e aquele que é fanático. Ah, mas você falou de Saulo de Tarso, que queria muito obedecer a Deus e virou um fanático, dos piores, assassino, torturador. Ele prendia mulheres e crianças, arrastava pelas ruas, ele mesmo confessa isso. Pois muito bem, mas ele queria servir a Deus, não queria? Ele queria obedecer a Deus com toda a sua força, não queria? E o que aconteceu com ele? Jesus foi encontrá-lo na estrada de Damasco. Eu creio total e radicalmente que se alguém é de fato sincero e busca a verdade com sinceridade, vai encontrar. Deus vai achar essa pessoa. Pode até quebrá-la, jogá-la no chão e deixá-la cega por um tempo. É verdade. Mas vai achar e vai transformar. Isso acontece. Conheci, ele está vivo até hoje, um adepto da religião hinduísta, né? Que começou a ficar apavorado com os deuses da sua religião, não conhecia outra verdade, outra realidade. Ele começou a buscar a verdade com todas as forças do seu coração e Jesus apareceu para ele, colocou uma cristã no caminho dele e ele se converteu. A história dele está escrita no livro A Morte de um Guru, publicado pela Edições Vida Nova. Hoje outra editora que publica, a Editora Esperança, né? Então, se você quer obedecer a Bíblia, obedeça mesmo, de coração. Você vai encontrar Deus, porque Ele promete que aquele que o buscar, vai achá-lo. Amém? Vamos ver quem vai ganhar. Estourei o tempo, droga. Vamos ver quem vai ganhar. Não entendi nada. A Neuza, ela mora em Itabira. Não, Itabira, em Minas Gerais. Tá certo, Santa Maria de Itabira, nas Minas Gerais. Nós vamos nos encontrar no próximo Vejam Só. Desculpa o atropelo do fim do programa.